Gente, vocês acreditam que vamos continuar essa aula aqui do artigo 15 da Lei Maria da Penha, né? Na outra aula anterior, eu tava passando essa aqui, né? Eu fui até o artigo acho que 22. E aí que eu fui ver que eu não tinha mudado a câmera, né? Eu tava na câmera, eu tinha mudado a câmera para mostrar o quadro, né? Depois não voltei. Nossa, toda aquela aula lá foi só falando eu sozinho, sem o texto, né? E aí não tem como, vocês têm que estar vendo o texto aqui também. Então vamos de novo começar isso aqui. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu botei para gravar aqui, que agora eu tô cabreiro. Então, pessoal, a competência aqui, né, da onde vai ser julgado o trem aqui, vai ser da vítima, tá? Então, vai ser 3 coisas que eles vão usarem aqui para estar fazendo esse processo aqui, tá? É competência por opção da ofendida para os processos civis regidos por esta lei, tá? E aí vai ter 3 opções aqui. A opção dela, é claro, do seu domicílio ou de sua residência. Ela vai optar, vai que a vítima mora em São Paulo e o cara mora no Pará, o agressor mora no Pará. Nesse caso, o processo vai ser feito em São Paulo, tá? Porque quem decide é a vítima. E aí o cara que se vira para ir lá para São Paulo responder. Mas vamos supor que a vítima não decida isso. Sei lá, vamos supor que ela morreu, veio a falecer. E aí vai ser no caso do lugar do fato em que se baseou a demanda, né? Ou seja, onde que entraram com a demanda, com o crime. E em terceiro lugar aqui, do domicílio do agressor. Artigo 16. Nas ações penais públicas condicionada à representação da ofendida, que trata esta lei, só será admitida a renúncia nas ações penais públicas condicionada, presta atenção nesse condicionado, é muito importante. A representação da ofendida que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e do fato e ouvido o Ministério Público. O que é isso? Aí você fica assim, ué, como assim representação condicional se ela é uma ação incondicionada? O que é ação incondicionada e incondicionada? Gente, a ação incondicionada é quando o Estado não precisa da sua autorização para estar investigando, tá? Vamos supor que mataram um mendigo. Não precisa algum parente do mendigo ir lá reclamar, ou a mãe do mendigo, né? Sei lá, alguém, para o Estado investigar. Dependendo do que alguém matou, eles vão investigar independentemente de solicitação ou não de investigação. Agora isso é o condicionado. Agora tem crimes que não precisa, que precisa da representação da pessoa. Vamos supor que eu chego ali e eu chamo uma pessoa de ladrão. Seu ladrão é um crime de calúnia. Esse é um crime de representação. A pessoa tem que representar. Porque vamos supor que alguém vê, não, eu vou representar lá na delegacia. Aí imagina a situação. Se nem a pessoa que foi a vítima se ofendeu, como é que você vai investigar um negócio que nem a vítima se ofendeu? Então tem certas coisas que essa é uma situação condicionada, né? Que o Estado precisa de alguém reclamar. No caso, uma ameaça, né? Se eu vou te pegar, né? Ou seja, ele ameaçou de algum jeito. Não deu a entender o que. Seria de porrada, seria matar, mas ele ameaçou. Precisaria de alguém ir lá dar queixa, tá? Para a pessoa fazer isso. No caso dessa ação, são poucas ações, né? Inclusive lá no começo do artigo ele está falando nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei. Então não é todas. Então vamos supor, o cara chama uma mulher de bandida, achou a cachorra, ele xingou ela ou ameaçou ela. São fatos esses que precisam de representação dela. E aí vamos supor que ela vai lá no juiz e denuncia isso. E aí depois ela se arrepende. E aí tem
duas questões importantes aqui, ó. Para ela retirar essa queixa, né, tem o seguinte: só será admitido a renúncia à representação perante o juiz. Então vai se fazer uma audiência, né, uma audiência específica designada com essa finalidade para o juiz, que o juiz vai indagar. Você tem certeza? Por que você quer? Você está se sentindo ameaçado? Ele te ameaçou para você tirar? E outro, não é qualquer momento não, tem que ser antes do recebimento da denúncia. São dois tempos distintos, tá? O inquérito policial tem muitas vezes ali a parte do envio. Então vamos supor que a banca faça uma questão. É certo afirmar que nas ações penais públicas condicionadas à representação pela ofendida de que trata a lei, a representante ela poderá, né, representar pelo juiz em audiência específica designada com tal finalidade antes do envio da denúncia. Tá errado. Tem que ser antes do recebimento. Envio e recebimento são tempos distintos. Uma coisa é quando eu enviei, outra coisa é quando você recebeu. É a mesma coisa de você comprar um objeto lá da China. Compra o trem lá pra você ver. Quando enviou é uma coisa, quando você recebeu é data diferente. Então, se o juiz recebeu, tá nem aí. Independente de você achar ruim ou não, o cara vai ser julgado. Agora, se o cara ainda não foi, o juiz ainda não recebeu, vai ser feita essa audiência, né? Justamente com essa designação, e o juiz, né, vai ouvir ainda o Ministério Público. Artigo 13. Lembrando que isso aqui não é qualquer... Esse artigo 16 não é qualquer coisa não, tá? Ah, não, o cara me bateu. Negativo, vai pro pau de todos eles, tá? Ele tem que ser questões que sejam condicionadas à representação da ofendida. Agora, vamos supor, ele me bateu, ele me estuprou, ele fez algum crime, sabe? Que não precisa da representação dela. Isso aqui não existe não, tá? Não vou voltar aqui, porque senão vai ficar muito... Mas é só falar, se a lei falar, a ofendida ela pode recorrer ao juiz em caso de violência física antes do recebimento, e o juiz ouvir o Ministério. Não, violência física não cabe nisso aqui não. Artigo 17. É vedada a aplicação nos casos da violência doméstica e familiar contra a mulher as penas de cestas básicas ou outras de prestação pecuniária, bem como a subsidiada pela pena que implique o pagamento isolado de multa. Isso aqui é o seguinte, é uma pena para lascar a pessoa, sabe? E a pena do Zeclin, que é a 9.099 de 95, ela inclusive é proibida na Maria da Penha, porque muitos casos era assim, a mulher reclamava e o juiz dava lá uma pena de trabalhos sociais, de multa, de pagar a cesta básica, e não adiantava de nada, o cara voltava lá e quebrava a mulher. Então, nas penas da Maria da Penha, é proibido isso aqui, tá? Ou o cara vai pro xadrez, ou então ele é posto em liberdade. Não existe negócio de... Ah, não, tá bom, ele vai fazer uns serviços à sociedade. Não, vai pagar a cesta básica, não vai não. É uma pena para lascar o cara, tá? Inclusive por isso, pela digamos que a inércia da lei anterior, que aconteceu da Maria da Penha recorrer à comissão da OEA e o Brasil ser condenado. Foi por causa disso. Então, por causa disso que o Brasil nem aceita isso, né? Punição imediata. Artigo 17A. O nome do ofendido, da ofendida ficará sob sigilo nos processos em que se apure crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar da Penha, tá? Então, isso aqui acho que não precisa falar nada não, né? O nome dela não vai aparecer não. Vou voltar aqui. Parágrafo único. O sigilo referido no caput deste artigo não abrange o nome do autor do fato, tampouco as demais dados do processo. O que acontece? Vocês se lembram daquele cara lá que eu falei lá que matou o Gari? Tô até preocupado de não estar filmando a tela agora. Pois é, aquele cara lá,
Possivelmente todas as duas mulheres que ele agrediu, o nome estava em sigilo, né? Agora o dele não, até mesmo para constar. Porque depois que foram constar o nome dele, viu que o cara estava cagado, estava pendente de um monte de coisa, tá? Então, o nome do agressor sempre vai ser disponibilizado até mesmo para estar averiguando, né? Para estar sabendo, esse cara aqui bebe, hoje está respondendo por furto, hoje está fazendo roubo, já tem Maria da Penha. Então esses dados do autor, né, ele não é sigiloso, agora os dados da vítima sim. Artigo 18. O recebimento, o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, fazer o que ele poderá fazer em 48 horas? Então, primeiro, conhecer do pedido e conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. Então, 48 horas, né, ele vai não só conhecer o pedido, quanto vai decidir. E é isso aqui. Concede ou não concede? Indefere ou defere? Então, parte 2 aqui. Que ele vai fazer dentro de 48 horas. Determinar o encaminhamento da ofendida a um órgão de assistência jurídica, quando for o caso, inclusive para o ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juiz competente. Parte 3. Isso aqui não preciso falar nada não, vocês já viram aí. Do que o juiz pode fazer em 48 horas? Comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. Ok. Inciso 4. Determinar a apreensão imediata de arma de fogo sobre a posse do agressor, né? Se ele tiver alguma arma de fogo, né? Mas o cara é um policial militar, então prende a arma dele. Aí ele vai trabalhar com. Geralmente eles têm duas armas, tá? Tem uma arma que é cautelada da corporação, né? Geralmente essa arma fica guardada no quartel. E se a pessoa quiser, ele compra uma arma para ele. A arma dele vai ser tomada. A arma que fica na casa dele ou com ele, que anda com ele, vai ser tomada. Ele só vai poder andar armado quando estiver trabalhando de plantão. E na maioria das vezes, nem isso não pode também. Vai ser tomada também. Vai avisar o oficial, o comandante dele. E aí vai ser tomado. Geralmente, aí se é deslocado para um trabalho administrativo, sabe? Cupom, um trabalho mais interno ali, para não estar andando armado. Artigo 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, né? Então, o Ministério Público ali muitas vezes pode falar, eu acho que essa pessoa aqui precisa disso, porque vão dar a medida protetiva. Ou então ela mesma pode pedir. É o que está falando aqui. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º do artigo 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independente de audiência das partes da manifestação do Ministério Público, devendo estes estar prontamente comunicados. O que é isso? Para você pedir uma medida protetiva, não precisa nem de boletim de ocorrência, nem queixa, nem nada. Se você chegar ali e falar, o cara tá me batendo, vamos supor, o cara já é afastado do lar. Aí depois a pessoa pode ir lá, fazer o boletim de ocorrência, inquérito policial, ação judicial, né? Geralmente no inquérito policial não é porque a pessoa muitas vezes pediu que isso vai permanecer não, tá? Vamos supor que chega uma mulher gritando ali, meu marido me bateu. Aí ele te bateu quando? Não, ele bateu na segunda-feira, hoje já é terça. Uai, é afastado, ou muitas vezes o cara é preso, tá? Mas de imediato ele já não pode chegar perto, medida protetiva ali de urgência. E aí o cara é vigilante, tem a arma ainda, né? E aí o cara fala, não, esse dia eu tava de plantão, como é que eu bati nela? Que aí ela falou que ele bateu nela às 10 horas da noite. Aí segue-se a investigação, né? Vamos supor que ele trabalha num condomínio. Vai lá no condomínio cede as imagens e, de acordo com as filmagens, vê que na segunda-feira ele chegou às 6h30, rendeu os colegas e trabalhou até o outro dia às 7 horas da manhã. Só isso aí já identificaria que a mulher ela teria feito uma denunciação falsa caluniosa, tá?
Não só uma denunciação falsa caluniosa, quanto ainda notificou as autoridades. Tem uma penalidade a mais para isso, tá? Eu acho que é isso aí, denunciação falsa caluniosa. Tem calúnia e tem denunciação falsa caluniosa. É quando você sabe que o negócio é mentira e ainda vai nas autoridades ainda, tá? Isso é uma penalidade maior. Nesse caso, vai estar nas imagens ali que ele estava de plantão, como é que ele estava batendo nela? Ou ela é birubiru da cabeça, ou então tem algo errado. Nesse caso, as medidas contra ele são cessadas, tá? Mas no caso que ele comprove isso, tá? Não é porque a mulher falou, ela falou, pronto, o juiz vai ceder tudo. Não. Pode até ceder de momento, mas depois vai ser investigado. E, mas o cara vai ficar preso justamente? Vai ficar preso injustamente, só que depois ele pode recorrer, né? Ela me caluniou falsamente, né? Ele tem os direitos ainda de recorrer contra isso. Parágrafo 2. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isoladamente ou concomitantemente, ou seja, o juiz ele pode aplicar ou junta ou uma por uma, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por qualquer das demais, por outra de maior eficácia. Inclusive, tá falando aqui, pode ser substituída a qualquer momento por outra de maior eficácia, sempre que o direito reconhecido nesta lei forem ameaçados ou violados. Vamos supor, o cara sofreu uma medida protetiva, né? Mas ele está respondendo em liberdade. Aí vamos supor que ele sofreu essa medida domingo. Segunda-feira tá a mulher ligando pro cupom. O cara tá aqui, quebrando a porta. Chega lá, a polícia tá lá, o cara arrebentando a porta. Ou seja, vê o que a legislação, ela fez uma medida, né? Só que essa medida não foi efetiva, né? Então, ela pode ser substituída a qualquer tempo por outra de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou serem violados. Então, deu uma medida, ele não respeitou, é cadeia. Então, já que ele não quer responder liberdade, então prende. É mais ou menos isso que esse parágrafo vem falando. Parágrafo 3º. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, reconhecer novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário a proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvindo o Ministério Público, etc. Então vamos supor, o cara já tem uma medida protetiva, só que a mulher do lar, né? Só que a mulher trabalha e direto ela diz que vê ele passando lá perto do trabalho dela. Então ele pode, né, dar uma medida não só de afastamento do lar, mas ele pode dar uma medida de afastamento de alguma medida, sabe? Medida que eu falo, espaço. Vamos supor que ele fala assim, eu dou uma medida que você não pode se aproximar dela a 500 metros. Entende? Então, aonde ela tiver, ele não pode se aproximar a 500 metros. William, mas eu tenho que pegar meus filhos e ela mora no 3º andar e eu tenho que pegar na portaria do prédio, e da portaria do prédio até onde ela não dá 500 metros. Então não chegue, porque se ela estiver lá no 5º andar, se a medida restritiva for de 1 km e ela estiver lá no 16º andar e você estiver pegando seus filhos na portaria lá embaixo, você rompeu isso, você pode ser preso. Isso já aconteceu, tá? Eu não tô de sacanagem não, procurei na internet, já aconteceu. William, mas se eu não posso chegar perto dela, ela também não pode chegar perto de mim. Negativo. Essa penalidade aqui é para você, não é para ela. Isso significa dizer que se você tá num restaurante almoçando com alguém e ela chega, você tem que sair. Porque é você que não tem que estar perto dela, não é ela que não tem que estar perto de você. Isso chega a ser engraçado, mas é verdade. Então, se você está num lugar, está numa festa, ou eu estou numa festa com a ficante, ela chegou, vaza, porque muitas vezes ela pode até estar fazendo isso propositalmente, sabe? Pra sacanear o cara, Muitas vezes tem mulher que é assim, ressentida mesmo. Não tô dizendo que é o caso. Mas muitas vezes, ele tá lá com outra, vou lá pra perto só pra sacanear ele. Chega perto de você, isso é uma polícia e você vai preso, porque a lei fala isso, tá? Mas foi ela que chegou perto de mim. Não importa, ela falou que você não pode chegar perto dela. Se ela chegou perto de você, então sai pra longe. Parágrafo 4.
As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da representação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliada pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Daqui tá falando algo simples, né? As medidas podem ser concedidas de urgência, né, na mesma hora, mas o juiz, né, a autoridade, ele vai avaliar lá, né? Ele vai falar, não, meu marido, eu tenho medo do meu marido. Aí o cara fala, não, mas aí a mulher fala, eu preciso de uma medida protetiva contra ele, porque às vezes eu me sinto protegido. Não, mas quem é seu marido? Não, meu marido é o senhor Toninho da Costa, ele tem 95 anos, o senhor não consegue nem levantar da cadeira sozinho. A autoridade judicial ou a autoridade policial não vai... Aqui, ó, como ele tá falando aqui, ó, ele vai avaliar, né? Se vê, pô, o senhor não... Ou muitas vezes é um cadeirante. Não, meu marido é um cadeirante. Como que muitas vezes ele vai perseguir? Não que isso não seja possível, mas considerando que ela tá em desvantagem, nem sempre a autoridade vai dar essa proteção, né? Essa medida protetiva de urgência. Ah, mas pode ser que ele chegue perto de mim para fazer uma violência psicológica, moral. Ou seja, ok. Mas vamos supor na casa do idoso, né? Como é que um idoso... meu filho, é ok, a Maria... Sabe? Então, cada caso vai ser avaliado, né? Não é porque a mulher vai chegar lá, eu quero medida protetiva, o delegado vai lá, toma, quer quantas? Toma 10, toma... Não é assim também. Quinto, a medida protetiva de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violação, da violência, do ajuizamento de ação penal ou civil, da existência de inquérito policial ou do registro do boletim de ocorrência. Eu vou ser sincero para você, nós estamos aqui estudando para acertar em prova. Então, se alguma coisa aparecer perguntando isso, se a medida protetiva pode ser independente de tipificação penal, você fala que sim. Mas eu não vejo lógica nenhuma num parágrafo desse. Porque tipificação penal é o que está escrito. Ou uma lei dessa. Isso aqui é uma lei penal que está escrita. Tudo que é crime está nessa lei. Se não está nessa lei, não é crime. Então, como é que alguma coisa vai ser crime se não está nessa lei? Sabe, não faz sentido. Vamos supor, eu quero pedir uma medida protetiva porque ele está sonhando comigo. Uai, essa lei está falando, se o agressor sonhar com a vítima, sabe? Como é que eu vou tipificar? Se tá independente da tipificação penal da violência. Mas assim, se estiver falando lá que independente da tipificação penal, você coloca lá, mas pra mim não faz sentido nenhum esse artigo aqui, tá? Esse parágrafo, na verdade. Parágrafo 6º. As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistirem risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial, moral da ofendida ou de seus parentes. Ou seja, não tem tempo para acabar, tá? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Não tem tempo para acabar. Enquanto persistir, vai continuar as medidas de lá. Artigo 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. O que está falando isso aqui? O cara ele pode ser preso em qualquer momento, ou no inquérito policial, ou depois da instrução criminal. A instrução criminal geralmente é quando ele está preso, tá? No inquérito policial, muitas vezes ele está solto ainda, ou está foragido. E aqui está falando que o juiz pode prender ele a hora que ele quiser. Tá falando aqui, caberá a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz de ofício. A qualquer momento ele pode falar, prende ele. Ou se o Ministério pedir, se o Ministério Público pedir pro juiz, prende aquele cara lá. Ele, tá bom, se ele achar que é cabível, prende. Ou se o delegado também falar, prende aquele cara lá. É o que tá falando aqui, decretado pelo juiz de ofício. De ofício é tipo assim, porque tem coisas que não são de ofício, o juiz tem que ser provocado, ele não pode fazer de ofício. Então aqui tá falando que é de ofício, então ele prende a hora que quiser. Ou o requerimento pelo Ministério Público, né? O Ministério Público pede,
ou mediante representação da autoridade policial. A autoridade policial é o delegado de polícia. Então, a hora que o delegado de polícia fala, prende aquele cara lá, o juiz prende. É claro, tô falando aqui numa linguagem mais simplista. É claro que eles não vão falar assim, né? Às vezes o delegado vai mandar uma representação lá, fala, solicito a conversão da prisão, pela prisão preventiva do fulano tal, por esses fins. Ele vai lá justificar lá isso. Se o juiz se achar convencido, né, ele converte a prisão. Só o juiz, tá? Muito comum falar, o delegado pode converter a prisão. Não, o delegado não converte prisão nenhuma não, gente. O delegado é só em flagrante delito ou por portaria ali, mas quando tá assim no inquérito policial ou na verdade na instrução processual, é só o juiz, tá? Na verdade sempre é o juiz, né? Até quando o delegado prende mesmo, por mais que seja flagrante delito, 24 horas ali o juiz vai falar se fica ou não fica preso. Então no máximo que o delegado deixa preso ali é só 24 horas. Artigo 21. O ofendido deverá ser notificado dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes do ingresso e saída da prisão, sem o prejuízo da intimação do advogado constituído pela vítima do Ministério Público. O que isso está falando? Está falando que a vítima tem direito de ser informada. O advogado da vítima pode ir lá falando, passou o processo, está em andamento. Olha, marcaram o julgamento. O julgamento vai ser tal dia. Olha, ele foi condenado. Olha, fiquei sabendo que já saiu o mandado de prisão dele. Olha, ele foi preso. Sabe? É essas informações. Fiquei sabendo que a defesa dele entrou com um habeas corpus. Ele tá solto. Então, ela tem o direito, né, de ficar sabendo de como tá o andamento, tá? Até mesmo para se precaver. Ele tá solto, né? Ele tá solto, entende? Esse quesito aqui que o artigo 21 veio trazendo a nós. Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Gente, isso aqui não precisa nem falar nada, né? Já imaginou a mulher chegando lá na delegacia falando, meu marido me bate diariamente e tentou me matar. Aí o delegado fala, deixa ele comigo. Pega essa intimação aqui e entrega lá pra ele vir aqui conversar comigo. Já imaginou a situação? A mulher, o cara vai quebrar essa mulher na porrada. E aí é que ele não aparece mesmo. Aí é que ele até foge, quebra ela na porrada, com raiva que ela foi falar pra polícia, denunciar ele à polícia e ainda some. Então, esse artigo aqui, às vezes o óbvio tem que ser falado, né? Que muitas vezes, por mais que nem precisava falar, gente, precisa, porque às vezes o óbvio tem que ser falado. Então vamos lá, artigo 22, que foi onde, felizmente, naquela hora eu tive que voltar porque eu estava gravando nada. Artigo 22. Constatada a prática da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dessa lei, o juiz poderá aplicar imediatamente ao agressor com... Pera aí, deixa eu falar. Olha aqui, das medidas protetivas de urgências que obrigam o agressor. Tá vendo aqui em cima? Essas partes da medida aqui de protetivas aqui vão ser referidas sobre a obrigação do agressor, tá? Então vou continuar aqui. O juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separado, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Não é que ele vai aplicar medida protetiva de urgência aqui para a mulher se aproximar dele, não. É o que o juiz vai aplicar de penalidade para ele. Primeiro, aqui o inciso primeiro. Suspensão do porte ou restrição do porte de arma, com comunicação ao órgão competente, né? Então o juiz vai suspender, né? Vamos supor, o cara é um policial militar. Seu porte está suspenso por 6 meses. Ou então ele pode restringir, você não pode andar armado, ou não pode andar armado tal hora, ou não pode andar armado em tal lugar. Essas coisas. Inciso segundo. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, tá? Isso aqui pode ser qualquer coisa, gente. Você já viu aqueles home cart? É aqueles trailer que é um carro em uma casa.
Ah, mas a lei tá falando que eu tenho que ser afastado da casa. Eu não moro na casa, eu moro no carro. Meu amigo, vaza também. Que aquilo ali, entre aspas, é considerado um local de convívio. Ou você pode ser afastado até da rua. Da rua. Ah, o mendigo mora com a mendiga debaixo da ponte e o mendigo sentou a porrada. Vai pra fora. Ah, ele tá tirando isso da cabeça. Ó, aqui, ó. Do domicílio ou local de convívio. A ponte ali, ele tá debaixo da ponte com a mendiga, não é um local de convívio? Então, vai ser afastado. Ah, pra onde? Pra qualquer lugar. Só não pode estar ali. Inciso terceiro. Proibição de determinadas condutas, entre as quais. Aí vai falar aqui quais as condutas que ele está proibido, tá? Que o juiz pode, né, aplicar essa penalidade para ele. As condutas que o juiz pode aplicar, né, são aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixado o limite mínimo de distância entre este e o agressor, né? Isso aí nós já falamos, a medida protetiva, né, de distância. Isso aqui pode ser qualquer um, dos parentes, dos familiares. B. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhos, por qualquer meio de comunicação. Ai, eu me arrependi. Ela tem que voltar pra mim. Se eu voltar, eu vou mudar. Meu amigo, se o juiz decretou isso aqui, não arrisca a sorte. Ah, mas eu vou mandar. Eu não vou falar com ela, mas eu vou mandar um recado para um fulano. Ó, aqui tá falando, ó. Qualquer meio de comunicação, seja por fumaça, seja por telepatia, seja por pombo, por carta, qualquer coisa, meu amigo. Não tenta a sorte, que dependendo da situação, o juiz pode entender que isso é uma quebra da medida protetiva e aí, ó, você vai ficar guardadinho lá. C. Frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Vamos supor, a ofendida trabalha num posto de gasolina e digamos que durante o dia, por 2 vezes, ela viu ele passar. Ah, William, mas é uma cidade pequena. A mesma pode entender que você tá passando ali para tá mapeando, tá meio que cercando ela, entende? Então o juiz ele pode proibir isso, ó, certa área você não pode passar, tá? Isso aqui, ó, determinado lugar você não pode passar ou chegar perto, tá? Então é isso aí que o juiz pode proibir, a fim de determinar o que? A integridade física ou psicológica, né? Porque muitas vezes, se você tá suspeitando que você pode sofrer uma ameaça de morte e do nada você vê a pessoa que você viu te ameaçar, meu amigo, que todo mundo vai ficar assim, bicho, cara, esse cara tá me cercando. Ou seja, é um tipo de violência psicológica. Por mais que o cara não tenha nada a ver, o cara muitas vezes nem te viu, ele tá vindo para outro lugar. Isso aí pode acontecer, tá? Inciso sexto. Isso daqui era a parte dos incisos terceiro, né? Vamos pro inciso quarto, na verdade. Que eu não sei se não, quarto. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvido por equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Então vamos supor, a guarda compartilhada, né? E aí o rapaz está respondendo por essa agressão, né, domiciliar. E aí a mulher pede ao juiz, ó, não quero ter a guarda compartilhada, tá? Não quero. E aí o juiz vai passar isso para uma equipe multidisciplinar, né? Possivelmente uma equipe de psicólogos e médicos ali, ou similares, outros que sirvam, né, serviço, peritos, alguém que sirva esse tipo de serviço para avaliar os menores, tá? Possivelmente essa equipe disciplinar vai avaliar os menores para ver se o pai fala alguma coisa, se o pai manda recado, e vai avaliar se tem algum tipo de risco às crianças. Se o juiz entender que não tem nenhum risco, a guarda continua sendo compartilhada. Agora, se o juiz entender que sim, que tem risco, sei lá, que ele vive, chega lá os menores lá e fica perguntando: e a sua mãe? Tá indo alguém lá? Ela tá saindo? Ela fala muito no telefone? Vamos supor, se os psicólogos ou a equipe identificar que isso possa ser um risco, o juiz ele pode ceder, né? Tanto dar uma suspensão, vamos supor, eu suspendo
por 6 meses a guarda compartilhada, ou pode fazer uma restrição, ó, a partir de agora você não pode mais chegar perto dos seus filhos, tá? Então, vamos lá para inciso 5º. Prestação de alimentos provisórios, provisionais ou provisórios. Isso aqui é uma das penalidades que o juiz pode aplicar ao agressor, né? Se a pessoa saiu, né? Na verdade, o juiz ele pode aplicar várias coisas, né? Tanto ao aluguel, né? Ele pode penalizar a pessoa a pagar um aluguel da pessoa por até 6 meses, e também prestação alimentar, né? Vai pagar a prestação alimentar e o que o juiz achar que dá também para ele pagar também, né? Inciso 6º. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, normalmente. Inciso 7º. Acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupos de apoio, né? O juiz vai falar, você tem que procurar um grupo de apoio para mudar suas ideias, ou também a um psicólogo. Parágrafo 1º. As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. Então, ou seja, não é porque o cara cumpriu todos os requisitos que o juiz fez, que muitas vezes, vamos supor, vê que ele está indo lá, acompanhando, fazendo o procedimento ao centro de recuperação, e aí do nada o cara fica mandando mensagem para ela. Ele entende, ele está tentando quebrar a medida protetiva, pode providenciar mudar, né, por prisão preventiva. Parágrafo 2º. Nas hipóteses de aplicação do inciso 1º, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas do caput e inciso do artigo 6º da Lei 10.000 tal, o juiz comunicará aos respectivos órgãos, corporação ou instituições das medidas protetivas de urgência concedidas determinará a restrição do porte de arma eficaz e superior imediato do agressor, responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência. Essa lei aqui, gente, vocês estão ligados, né? É o Estatuto de Desarmamento. Nossa, será que eu estou errado? Não, acho que é o Estatuto de Desarmamento. E aqui ele vai, vamos supor, a pessoa é um policial militar. O juiz vai lá avisar a corporação, né? E vamos supor, os seus superiores têm a obrigação de tomar providências. E inclusive se o juiz determinou a restrição da arma, vai ser restrita a arma. Aí vamos supor que o cara assim, não, mas o cara é meu sargento, cara, o cara é bom demais, eu não posso fazer isso com ele não. Olha o que tá falando aqui, ó. Cumprimento da determinação judicial sobre a pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, ou seja, é meu amigo, não vou deixar ele armado, vai cair junto com ele. Parágrafo 2º. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar a qualquer momento auxílio da força policial. Então, se o juiz, né, a qualquer momento achar, né, isso aqui acho que é autoexplicativo, né? Vou só ler de novo. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar a qualquer momento o auxílio das forças policiais. Tá vendo que está em perigo? Preciso que tantos policiais façam onda nessa área aqui, suspeito. É isso aí. Parágrafo 4. Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo no que couber o dispositivo no caput. Vixe. Então, no que couber, cabe essa parada aí do Código de Processo Civil.
Parágrafo 5º. Nos casos previstos neste artigo, a medida protetiva de urgência poderá ser cumulada com a sujeição do agressor à monitoração eletrônica, disponibilizando-se a vítima dispositivo de segurança que alerta sobre sua eventual aproximação. Isso aqui eu acho que o pessoal muitas vezes tem em mente. Quando certa pessoa ela tá respondendo ou ela cometeu um tipo de crime, não é todos os crimes, mas tem um certo determinado de crime e uma condição do criminoso. Vamos supor, o criminoso ele tem residência fixa, ele tem trabalho, dependendo das condições, o juiz ele pode conceder que essa pessoa ele cumpra responda esse processo em liberdade, só que ele vai responder sendo monitorado, sabe? Então muitas vezes a pessoa tá ali com tornozeleira, tá sendo monitorado, e a vítima ela tem um aplicativo que avisa. Vamos supor que o agressor ele tem ordens de não se aproximar no mínimo a 1 quilômetro da vítima, e do nada o celular dela dispara, né? Ou seja, tal fulano está a 900 metros, ou seja, está avisando, o rastreador está avisando que eventualmente, né, alerta sobre a sua eventual aproximação. Muitas vezes o cara pode estar enganado, passou perto ali por engano, pode ser, em cidade pequena, 900 metros é quase a cidade toda, mas, né, é isso, se a vítima se assar, né, e muitas desses monitoramentos é acompanhado pela polícia penal, tá? Muitas vezes quando vê que o suspeito quebrou, né, a área de circulação, né, já mandou equipe, né, direto a caminho dele para tá recolhendo ele, né, devido a ele ter quebrado essa ordem judicial, essa medida protetiva. Artigo 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo das demais medidas, fazer o quê? Encaminhar a ofendida e seus dependentes a programas oficiais ou comunitários de proteção ou de atendimento. Normal. Aqui não tem muito o que falar disso aqui. Inciso 2º do artigo 23. Determinar a reeducação. Determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor. A mulher ela chega e fala: meu marido me bateu, tá eu aqui e meus filhos. O juiz, né, ele pode determinar, beleza, vou conceder uma medida de afastamento, né? Vai uma viatura na frente, fala pro cara: cara, pica a mula e não chega aqui perto não, senão vai pegar por você. E aí depois que ele sai do local, né, a equipe vai lá reconduzindo a ofendida ao seu local de domicílio, tá? É mais ou menos isso. Ficou claro? Se não ficou, também tô nem aí não, porque tem que jogar isso aqui pra frente. Deixa eu ver quantos minutos passou já. 43. Então, inciso 3º do artigo 23. Determinado o afastamento da ofendida, determinar o afastamento da ofendida do lar sem o prejuízo dos direitos relacionados a bens, guarda dos filhos e alimentos. O que acontece? William, você falou que isso aqui não acontecia nada. No direito civil, quando um dos pais, dos tutores, né, das pessoas que moram ali, um deles abandona o lar, tem certos direitos que eles perdem, tá? Então muitas vezes quando, vamos supor, um casal briga e o outro, eu vou embora, tem certos direitos no aspecto civil que eles perdem por ter abandonado, tá? Não é que ele vai perder a casa, mas tem alguns direitos que ele perde. E é isso que mais ou menos está resguardando. Vamos supor que a mulher ela precisou se sair do local de emergência,
né, ou abandonou lá. Aqui esse artigo ele vem falando que por mais que determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relacionados a bem, guarda dos filhos e alimentos, tá? Determinar a separação de corpos. Separação de corpos, cara, como que eu posso explicar para vocês? Ai, deu uma dor aqui no peito, do lado esquerdo, no meu coração direito. Então, pessoal, determinar a separação de corpos. Então, digamos que em um casamento, tá? Você tenha que ser, à luz do direito, tem que ter algumas obrigações, tá? Vamos supor, se você trair, por mais que não seja crime, existem algumas punições, né, que você pode responder na esfera civil. Quando você casa também, dependendo da comunhão que você casou, tem lá comunhão parcial, separação de bens. E vamos supor que o juiz faça essa medida protetiva aqui. O que significa? Significa que a pessoa, a partir do momento que o juiz determinar a separação de bens, a pessoa ela não precisa ser fiel, tá? Vamos supor que ela tá com 2 semanas depois, ela postou uma foto com outra pessoa. Aí o agressor printa lá, opa, vou entrar com um processo de ação, pedir danos, porque vou entrar na esfera civil para pedir danos, porque ela tá me traindo. Não, a partir do momento que o juiz fez essa separação de corpo, tem muitas coisas que quebra ali no casamento. Vamos supor, comunhão de bens, o que 50% seu, 50% dela. Vamos supor que o juiz entra com essa ação hoje e semana que vem ela ganha na Mega Sena. Meu amigo, o dinheiro é todo dela, porque o juiz já entrou com separação de corpos, que seria um tipo de separação de bens. Na separação de bens, literalmente tudo isso vai ser resolvido lá na esfera cívica, tá? Na esfera criminal isso não é resolvido, mas o juiz ele pode fazer tipo uma pré-determinação só enquanto vai organizando essas questões aí. Então já vai organizando o que é seu, o que é dela, essas questões de fidelidade, relacionamento. É mais ou menos isso que significa essa separação de corpos aqui. Inciso 5º. Determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição à educação básica mais próxima do seu lar, ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga. É aquilo que eu falei lá no começo, né? Dependendo da questão, a pessoa já pode ir, né? Eu falei lá que o casal morava em Goiânia, aí separaram, a mulher foi para Trindade. A mulher pode ir lá pedir, ou pode pedir a transferência, independentemente se a sua instituição se recusar. Não vou poder porque aqui não tem vaga não. Tá falando aqui, ó, independente da existência de vaga ou não, ó. Se vira, arruma. É mais ou menos isso. Inciso 6º, ele vem falando o seguinte: conceder à ofendida auxílio aluguel com o valor fixado em função de sua situação de vulnerabilidade social e econômica, por período não superior a 6 meses. Então vamos supor, a vizinha separou do, como é que é o nome do outro? Zé Felipe. Aí ela pede auxílio aluguel, pede auxílio alimentação, pede um monte de coisa. O juiz, ele vai analisar a situação da coitadinha. Nossa, coitadinha aqui, ela só tem 400 milhões na conta. Eu vou ter que pedir. Não, né? É que eu tá falando aqui, ó. O juiz, né, fixou. Aí ele vai avaliar, né, a sua situação de vulnerabilidade social e econômica. Se vê que a mulher não tem dinheiro, separou, tá na casa de parente ou de amigo, aí o juiz vai condenar, ó, você tá condenado a pagar até o quanto? Até 6 meses. Vai ser um valor fixo lá, e a pessoa e o condenado vai pagar até 6 meses, né, esse valor monetário à vítima, tá? Artigo 24.
para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles que ou de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar liminarmente, poderá fazer uma determinação liminarmente as seguintes medidas, entre outras. Qual vai ser as medidas? Primeiro aqui, restrição de bens indevidamente subtraído pelo agressor à ofendida. Vamos supor que o cara, ele bateu nela, bateu na mulher, né? E aí ela foi na delegacia. E aí por telefone mesmo ela falou, ó, entrei com uma medida protetiva contra você, não chega aqui perto não, senão a polícia vai te prender. Só que o que acontece? Ele saiu para trabalhar no carro dela e tá com o notebook dela. Vamos supor que ele estuda e sai para fazer o Uber. Ou seja, ele tá com pertences dela, né? Ou devidamente, ou vamos supor que ele foi lá e pegou, subtraiu, né? Ele foi lá e pegou o trem e depois foi embora. Ah, tá bom, vou embora, mas eu vou levar um monte de coisa. Então ele furtou, né? Ou ele pode ter pegado, né? Bem, indevidamente ou subtraído. Aí nesse caso aqui, né? O juiz pode fazer a restrição de bens, né? Se o cara querer vender esse carro, quiser fazer alguma coisa, né? Não vai poder. 3. Proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressamente autorizado pelo juiz. É muito comum, gente, quando o cara ele tem uma propriedade, isso eu não tenho nenhuma opinião muito, vou dar minha opinião sobre isso, não, senão vamos cancelar. Mas é muito comum quando o cara tem uma propriedade, ele vê que vai ter um afastamento do lar, ele tenta vender isso antes, ou muitas vezes quando ele tá vendo que foi afastado do lar, ele tenta vender aquele lar. Nessa questão aqui o juiz é proibido, tá? Proibição temporária para a celebração de atos contratual, de compra, venda, locação, né? Ou seja, o cara tem um carro e em conjunto ele tenta vender, ou tem uma casa em conjunto com a mulher, ele tenta vender, né? Ou seja, já que ela quer essa distância de mim, eu vou pegar tudo aqui, vou vender, eu vou pegar esse dinheiro e sumir. É mais ou menos isso aqui. A pessoa não pode vender. E se conseguir, todo o ato vai ser sustento, né? Vai ser suspenso, né? O juiz vai tomar e aí o futuro comprador, se pagou, vai ficar em prejuízo, né? Aí ele que entra com ação contra o cara para tentar pegar o dinheiro de volta, mais ou menos assim. Inciso terceiro, suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. Vamos supor que o cara tem uma procuração e quando ele entra numa medida protetiva, vamos supor, ele tenta ir lá no banco sacar o dinheiro dela, porque tem uma medida protetiva, ele tem uma procuração, né? Ele tenta vender um carro, porque se o carro está no nome dela e ele tem uma procuração, né? Ele pode vender, pode trocar pro nome dele, né? Pela procuração. Pela procuração, literalmente ele vira ela, né? Ele pode fazer tudo por ela. Eu só não sei exatamente, tem algumas coisas que não pode ser raras, que não pode ser feito por procuração, mas o resto pode fazer tudo. Então o juiz pode suspender isso aqui também. Deixa eu ver quantos tem. 7 minutos. Quarto, a prestação de calção provisório mediante depósito judicial por perdas e dano material decorrente da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Vamos supor, o cara queimou o carro da mulher. O juiz ele pode fazer o seguinte: queimou? Beleza, a partir de agora você tá preso. Só vai ser solto depois que pagar um calção, né? E aí, depois da ação judicial, vai ver se de fato você tinha direito, se o carro era seu. Eu queimei o carro porque era meu. Então, beleza, o dinheiro vai ser devolvido a você. Agora, se por acaso não, aí o dinheiro vai ser repassado a ela, né? Parágrafo único.
Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos nos incisos 2 e 3º desse artigo. Isso aqui é proibição temporária, não sei o que, de contratação e suspensão de procuração. Artigo 24A, que o pessoal não basta os artigos aqui, ainda tem que inventar mais. Aqui está falando que dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência. Então vamos lá. 24A. Descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista nessa lei. Quais são as medidas? Aqui vai estar a única pena. O único crime dessa lei é esse aqui, tá? Deixe anotado na sua memória aí. A Lei Maria da Penha, ela só tem um crime, que é esse aqui, tá? Descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência. Pena, olha aqui, antigamente era de 3 a 2 anos, não é mais. É reclusão. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. O cara pode ser preso e pagar ao mesmo tempo multa. Antigamente era detenção. Detenção de 3 meses a 2 anos. Ou seja, o cara, eles já começavam respondendo em semiaberto. Ou em aberto mesmo. Parágrafo 1º. A configuração do crime, independente da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Tá. Vamos supor, aqui a configuração do crime independentemente da competência do juiz, tá? Por mais que foi um juiz que decretou isso aqui, o juiz era da esfera civil ou de uma criminal, vai de todo jeito, tá? Vai esse crime aqui. 2. Parágrafo 2º. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judiciária poderá conceder fiança. Tem certos crimes que a autoridade policial, o delegado, ele pode emitir fiança ali, tá? E nesse caso aqui, tem alguns que é só o juiz também. Esse caso aqui é um deles. Na hipótese da prisão em flagrante, apenas o juiz poderá conceder a fiança, tá? Vai ficar preso até... não, mas é domingo de carnaval, é sexta-feira, vai entrar sábado e domingo, é carnaval, quarta-feira de cinzas, vai ficar o tempo que for necessário, meu amigo. Até o juiz, se o juiz demorar 20 dias para voltar, vai ficar preso 20 dias. Quando ele voltar, ele vai emitir a fiança. Se couber também, né? Vamos tentar ler esses aqui rapidão. Da atuação do Ministério Público. Vamos ler rapidão, que isso aqui não é muito importante para nós, não. O Ministério Público intervirá quando não for parte nas... Como é que é? O Ministério Público intervirá quando não for parte nas causas civis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. Artigo 26. Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando necessário. Parágrafo 1º. Requisitar a força policial e serviço público de saúde, educação, de assistência social e de segurança, entre outros. Parte segunda aqui do Ministério Público. Fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar e adotar de medidas as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante aos quais de irregularidade constadas. O que é isso aqui? O Ministério Público pode fiscalizar, o ML pode fiscalizar a qualquer lugar. Se vê que o estabelecimento não está atendendo a mulher do jeito que ela deve, ele pode, autuar que essas irregularidades e mandar para o juiz. Parágrafo 3º. Cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Normal, ele pode ter uma área lá deles lá para estar cadastrando. Deixa eu ver aqui. Artigo... Pessoal, nós vamos... Falta 1 minuto para dar 1 hora nesse daqui, tá? Na verdade, eu vou juntar esse... Não, falta só 1 minuto para dar 1 hora. Então, eu vou finalizar esse aqui. Graças a Deus, nós vamos para a última parte. Eu acho que esse aqui nós conseguimos terminar. É rapidão. Então, vai lá rapidão, pessoal. Toma uma aguinha, né? Toma um ar. Joga água na cara. Vocês estão vendo que aqui tá muito fácil para mim não, né? É 2 e vai dar 3 da manhã.
Minha bebê acordou agora, tive que fazer leite pra ela, botar ela pra rotar, depois eu voltei. Então é isso aí, a vida do concurseiro não é fácil não, mas é assim que se consegue a vitória, tá? Então vai lá, toma uma aguinha, vai no banheiro, toma um cafezinho e volta aqui pra, graças a Deus, nós ir pra nossa última parte de aula de Maria da Penha.